Seja bem-vindo a mais uma live aulão aqui do nosso canal no YouTube. E hoje nós temos como tema o cálculo de rescisão dentro da sua empresa. Se você quer mandar o seu funcionário embora sem justo motivo, ou você já mandou o seu funcionário embora sem justo motivo, quer fazer os cálculos para ver se você tem o valor para pagar essa demissão agora, ou então como que você vai se organizar para pagar essa demissão, ou só conferir os cálculos mesmo, todas essas informações você vai ter aqui nessa live aulão. E também eu vou trazer uma análise preventiva. Mas aqui nós temos que, na minha empresa, eu trouxe um caso prático, Michele Coelho, companhia. Nós temos um funcionário. Na minha empresa, eu presto consultoria empresarial e o meu funcionário, o João, eu admiti ele em 11/9/2017. E no dia 10/4/2020, eu cheguei para ele e falei, João, vem aqui, nós precisamos conversar. Porque eu vou te dispensar, não preciso mais dos seus serviços, ou não consigo mais ficar com o seu serviço. Tem esse ponto que não está dando mais certo e eu vou ter que te dispensar do trabalho. Vou ter uma conversa clara com ele. Se possível, listar todos os motivos para que ele, caso ele queira, no próximo emprego, ele possa melhorar e dar o melhor dele. Senão, vai ficar só um feedback e ok, não tem o que fazer. Mas aqui tá bom. Aí tem a demissão dele no dia 10/4/2020. Avisei ele que ele vai sair. E o João, ele recebia R$ 1.200. A primeira verba rescisória, verba de demissão que eu vou ter que pagar para ele, é que eu já deixei até meio prontinho, é o saldo de salário. Você concorda que até o mês de março eu paguei, ou pelo menos deveria ter pago, o salário dele até o 5º dia útil do mês seguinte, tudo direitinho. O que faltou? Faltou 10 dias que ele trabalhou para mim no mês de abril. E para descobrir o valor desses 10 dias que ele trabalhou para mim no mês de abril, eu faço o salário dividido por 30 dias. E por que 30 dias? Se fevereiro tem 28 dias, tem ano que tem 29, tem mês que tem 31 dias. Porque independente desses meses que tem alteração no número de dias, nós vamos ter como base um mês de 30 dias. Então, vou ficar o salário dividido por 30 para eu descobrir quanto ele custa para minha empresa por dia. Então, R$ 1.200, valor do salário do João, dividido por 30 dias, dá R$ 40. Então, o João, por dia para mim, ele custa R$ 40. Esse é o dia do João na minha empresa. Tem que ele trabalhou para mim no mês de abril 10 dias. E aqui eu vou fazer o valor dele por dia, R$ 40, vezes 10, R$ 400 de saldo salário. Concluindo, o que nós temos? Para descobrir o saldo de salário dos dias que ele trabalhou para mim, no dia que eu avisei que ele iria ser dispensado sem justa causa, eu tenho que fazer o salário dividido por 30 dias, que nós temos como base um mês de 30 dias, vai ficar 1.200, o valor do salário, dividido por 30, ele custa para mim R$ 40. Depois, ele trabalhou 10 dias, o valor de um dia é R$ 40, vezes 10 dias, R$ 400 de saldo de salário. Depois que nós descobrimos o saldo de salário, temos também outra verba de demissão muito importante, que são as férias. E nas férias nós temos o período do dia 11/9/2017, que foi quando eu admiti o João, até 10/4/2020. E nós temos primeiro aqui, vencidas, as férias vencidas, que são as férias pagas em dobro. Então, imagina que na minha empresa, Michele e Companhia, eu falava assim, João, você precisa tirar férias, você já completou o primeiro período de 12 meses e agora você tem que tirar férias, João. Não tem como mais, você tem que tirar essas férias. E o João, não, Michele, depois a gente marca. Ou porque ele não queria ficar na casa dele de férias, ou porque ele era viciado em trabalho, ou algum motivo ele tinha, mas o João não queria de jeito nenhum agendar essas férias. Só que o que acontece? Quem agenda as férias, quem tem esse poder sobre o agendamento das férias, sou eu, Michele, como empregadora.
E como eu não exerci o meu poder e não peguei e falei, ó, João, agora chega, tá acabando o período de 12 meses que eu tenho para te dar essas férias. Eu não vou pagar em dobro. Então, tó seu aviso 30 dias antes e você tem que sair de férias. Eu, Michele, como eu não exerci meu poder de empregadora, de agendar essas férias, eu vou ter que pagar por isso. E eu sei que, com certeza, tem empresas que falta planejamento, tem empresas que não concede porque não quer mesmo. Eu sei disso. E nós vamos falar disso no modo protetivo. Mas aqui no meu exemplo é isso. Eu falei, João, vou marcar suas férias. Ele, não, Michele, depois a gente vê isso. João, você precisa sair de férias. Só que eu não impus o meu direito, o meu poder de empregadora de agendar essas férias. E acabou passando batido. Quem paga por isso? Eu, Michele. Então, nós temos aqui, para calcular as férias vencidas, eu vou ter que fazer salário, né? Férias é salário mais 1/3. E nós temos aqui um salário de 1.200, que é o salário do João. 1.200 dividido por 3, nós temos 400. E o total aqui, 1.600. Só que tem um negócio. O que aconteceu aqui? Eu não falei para você que eu, Michele, deixei de exercer o meu poder de empregadora e agendar essas férias do João? E agora eu que vou pagar por isso? Então, eu vou pagar em dobro. E aqui nós temos um valor de R$ 3.200 de férias vencidas, paga em forma dobrada. Só que pensa uma coisa, aqui uma primeira análise e uma primeira observação. Você vê que eu quis ser uma empregadora boazinha, uma empregadora que fala, olha, João, tira suas férias. Só que é diferente eu ser uma empregadora boazinha, de fazer assim, João, o negócio é o seguinte, esse dia, você pode tirar férias. Escolhe a data que você quer. Isso não é ser boazinha, na verdade. Isso é ser uma empregadora comunicativa e também dar o direito do João participar nas férias dele. E falar, João, qual dia você quer? Ó, o aviso vai ser antes de 30 dias, só que você já pode ir programando, suas férias já estão agendadas. Agora, diferente de eu ser a Michele, que não tem mão sobre o negócio. João, vamos marcar suas férias, João, vamos marcar essas férias, e nunca marca. Então, eu não impus, João, vai ter que marcar suas férias. Entendeu a diferença? Entre ser uma empregadora comunicativa e ser boazinha, a ponto de que eu vou pagar dobrado as férias dele, porque ele me enrolou, eu não quis impor que ele tinha que marcar essas férias, porque eu quis ficar numa boa com o meu funcionário, o João, e acabou que quem pagou o pato, eu. Só que lembrando, aqui nós estamos falando de um salário de R$ 1.200. Imagina aqueles casos que o funcionário ganha 5 mil, 6 mil, 7 mil. Isso se não for mais, tem funcionário que ganha 30 mil reais. E quem paga o pato? O empregador. Então, tem que tomar muito cuidado. E tem momentos que, como empregador, você tem que agir de uma forma mais que você vai ter que impor. Porque senão, quem paga o pato do negócio é você como empregador, tá bom? Então, vamos lá. Depois disso, nós temos as férias simples, que são, tem um período de 11/9/2018, aquisitivo, a 10/9/19. Em 11/9/19 até 10/9/20, pode tirar essas férias. Então, essas férias, elas não venceram, porque ele saiu do trabalho 10/4/20. E aqui nós temos férias simples, que são salário mais 1/3, que fica 1.200 mais 1/3, que aqui são
R$ 400. 1.200 dividido por 3, R$ 400, que é igual a 1.600. É basicamente igual a essa conta que nós fizemos aqui acima, só que aqui nós tivemos que pagar em dobro pela falta de atenção que eu tive como empregadora. Depois de fazer essas férias vencidas e as férias simples, nós temos as férias proporcionais, porque ele trabalhou aqui até o dia 10/4/2020. E nós temos um outro período aqui, que é do dia 11/9/20 a 10/10/19. Depois, 11/10. Opa, aqui é 19. Perdão. Então, primeiro aqui, ó, 11/9/19, que começa um novo período, a 10/10/19. 11/10/19 a 10/11/19. Depois nós temos 11/11/19 a 10/12/19. Depois 11/12/19 a 10/1/20. Depois nós temos 11/1/20 a 10/2/20. 11/3/20 a 10/4/20. Quantos meses, quantos períodos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí que eu pulei um, ó. Então, ó, 11/1/20 a 10/2/20, 11/2/20 a 10/3/20. Comi uma bola aqui. A 11/3/20 a 10/4/20. Sabia que tinha alguma coisa faltando aqui. Então, vamos lá. Quantos períodos nós temos como proporcional? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos 7 meses. Uma observação. Aqui não conta mais um período, porque não completou 15 dias. Nós temos só 10 dias. Então, como não completou 15 dias, nós não temos a contagem de mais um período. E para calcular essas férias proporcionais, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar o valor do salário, 1.200, dividir pelo período de 12 meses. Aqui, nós vamos ter o valor de R$100 por mês. E depois, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 100, esses R$100 vezes 7 meses. Aqui dá R$700. Só que as férias, ela é salário, né? Então, 700 mais 1/3. 700 dividido por 3 vai dar 233
33, que é aquela dízima periódica. Aí vai 3. Se quiser arredondar aqui, arredonda para cima, põe 234. Nunca para baixo, sempre para cima, tá? Em caso de arredondar para pagar qualquer valor para funcionário, sempre tem que arredondar para cima, não pode arredondar para baixo. Então, aqui, 700 mais 233,333 vai dar 933,33, tá? Esse é o valor das férias proporcionais. Depois das férias proporcionais, nós vamos ter uma outra verba rescisória, que é o 13º salário. E aqui no 13º salário, da mesma forma, ó, nós temos 11/9/17, que foi quando eu contratei o João, e dispensei ele dia 10/4/20. Para eu saber o 13º salário, e aqui antes de falar sobre o 13º salário, eu quero fazer uma observação. Como que funciona o 13º salário? Tem muitas pessoas, muitos empregadores que confundem com as férias. O 13º salário é o seguinte: do dia 11/9/17 até o final de dezembro do ano de 2017, você paga proporcional. Porque a partir do ano de 2018, vai começar a contar de 1º de janeiro de 2018 até dezembro de 2019. E depois vai 1º de janeiro de 2020 até final de 2020. Tem que contar o ano inteiro, é de janeiro a dezembro o 13º. Então, vou até colocar aqui, ó. É de janeiro a dezembro. O primeiro ano você paga como proporcional. Só que aqui nós tivemos de janeiro até abril. E aqui na rescisão nós vamos pagar o 13º salário também da forma proporcional, que fica da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, ó, o valor do salário, 1.200. Vamos dividir pelos meses, como nós já tínhamos feito nas férias, ó, cada um 100 de 13º. Depois nós vamos pegar esse valor e vamos fazer vezes 3. Por que vezes 3? Porque aqui nós vamos ter, ó, do dia 1/1 até 30. Depois nós vamos ter 2 a 28, né? Do 2. Depois nós vamos ter 3 até, acho que março é 31, né? Até 31/3. E por que que nós não vamos ter mais de 3 períodos? Por que não 4? Porque aqui não completou 15 dias, são apenas 10 dias, então não tem mais um período, temos apenas 3. Por isso, R$100 cada mês, vezes 3, nós temos um 13º proporcional de R$300 a serem pagos por mim para o João. Depois que eu paguei e calculei o 13º, eu vou calcular o aviso prévio. E quando nós falamos no aviso prévio, existe o aviso prévio normal e existe o aviso prévio proporcional. Esse aviso prévio que eu chamo de normal é aquele período de 30 dias de aviso prévio, que pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Mas o proporcional, qual que é o proporcional? A cada um ano de trabalho, um ano completo de trabalho, ele adquire mais 3 dias no aviso prévio de forma proporcional, tá? Então, nós temos aqui, para cálculo de aviso prévio, nós vamos fazer 30 dias de aviso prévio, mas aqui o João, ele tem 2 anos de contratos completos comigo. Então, ficam mais 6 dias, porque a cada um ano ele tem 3 dias. Como aqui ele tem 2 anos, 6 dias. Dando um total de 36 dias
de aviso prévio comum, que são os 30 dias, mais o proporcional. Depois disso, nós vamos fazer assim, o cálculo do aviso prévio. Salário, né? Porque o aviso prévio é o próprio salário, mais... Lembra que nós falamos lá no início, no saldo de salário, que nós descobrimos o valor da diária, que é R$40? Então, aqui nós vamos ter 6 dias de diária, vai dar o valor de R$240, que aqui no nosso cálculo vai dar R$1.440. Esse é o valor do aviso prévio que eu vou ter que pagar para o João. E o que que acontece? O aviso prévio, ele conta como tempo de contrato de trabalho. Tanto que a baixa na carteira de trabalho do seu funcionário vai ser com a data final do aviso prévio. E aqui contando os 36 dias de aviso prévio. E como tem mais um período, né, porque é a data do aviso prévio, nós vamos ter um acréscimo de 1/12, né, um mês de trabalho num período de 12 meses de férias, que o cálculo fica o seguinte, 1.600, nós fizemos no começo do vídeo, o valor das férias, simples, salário mais 1/3, 1.200, mais 1/3 de 1.200, 400, dá 1.600. Então, 1.600 dividido pelo período de 12 meses, nós vamos ter o valor de 133,3333, aquela dízima periódica. Lembrando, quer arredondar aqui? Sempre que for arredondar pagamento para funcionário, tem que arredondar para cima, nunca para baixo, tá? Fora isso, nós temos mais um acréscimo no 13º. E o 13º, qual que é o valor? O 13º é o valor do salário. E no valor do salário, divide por um período de 12 meses, de janeiro a dezembro, nós vamos ter o valor de R$100, que serão acrescidos pelo período do aviso prévio, porque o aviso prévio, ele conta dentro do contrato de trabalho, tanto que dentro do aviso prévio, se ocorrer algum ato de justa causa do João na minha empresa, eu posso reverter a dispensa sem justa causa e dispensar ele com justa causa. Porque ele conta, ele está trabalhando. Eu só avisei ele antes da minha intenção em rescindir o contrato de trabalho sem justo motivo. Só essa diferença. Mas ele continua trabalhando, conta dentro do contrato de trabalho. E depois nós vamos falar da multa de 40% do FGTS. E como que funciona aqui? Digamos que o João, ele tinha R$2.000 de FGTS na conta dele. Só que antes disso, vou até dar um exemplo aqui. Quando você for fazer a dispensa do seu funcionário, levante o saldo analítico, o extrato analítico de FGTS desse funcionário. Confira mês a mês se todos os pagamentos caíram ou foram feitos da forma correta, para que você não tenha problema futuramente porque deixou de pagar o fundo de garantia, tá? Então, assim, confere, vê se mês a mês está tudo pago, se o saldo final está correto. Então, eu paguei tudo certinho para o João, eu estou tranquila, eu conferi o extrato analítico dele de FGTS e agora eu tenho que pagar a multa de 40%. Então, 2.000 vezes 40% vai dar R$800 para pagamento da multa de fundo de garantia. Bom, essas são as verbas rescisórias que eu tenho que pagar para o João quando eu dispenso ele sem justa causa da minha empresa. Agora vamos fazer uma análise preventiva, um estudo preventivo sobre o caso do João. E aqui
eu não sei se você estava desde o início dessa live, mas essa live, ela é uma live aulão e ela está gravada. Porém, eu estou aqui no chat online, não sei se está aqui ou se você estiver no celular, provavelmente está aqui. Me mande suas dúvidas. Ou acabando a live, me manda também aqui nos comentários, me procura no Instagram, @MicheleCoelhoADV, só não fique com dúvida. O maior problema do mundo é ficar com dúvida, então não fique com dúvida e me procure, porque essa live, apesar de ser gravada, a minha intenção é verdadeira em tirar todas as suas dúvidas como empresário e empregador, tá certo? Então vamos lá. Quando eu começo um estudo preventivo, uma consultoria empresarial, as empresas sempre me falam assim: Michele, mas eu vou ter que pagar tudo certinho? É isso, não é? Então eu já faço isso. Eu já pago tudo certinho aqui na minha empresa. Eu não preciso fazer uma consultoria trabalhista, uma consultoria empresarial. O estudo preventivo, agir de forma preventiva na sua empresa, é agir de forma estratégica. Então você passa a ter estratégia. É mais do que pagar tudo certinho. É ter planejamento, não deixar tudo para a última hora, é dar férias de acordo com o dia a dia da sua empresa, é ter um planejamento de férias dentro da sua empresa, é saber em que momento você, como empregador, você pode impor, porque você tem poder diretivo, poder fiscalizatório, e saber que quando você, como empregador, tem que apenas pagar aquelas verbas e tudo bem. O que aconteceu aqui no caso do João? O João, ele teve aquele caso que eu, Michele, fui querer ser amiguinha dele e acabei comendo bola, passou batido, ele não tirou férias, que ele precisava ter tirado. Quem pagou o pato? Eu, Michele. Agora imagina, que o João chegou na rescisão e falou assim: Michele, mas foi culpa minha. Fica tranquila, não precisa pagar em dobro não. Eu sei que foi minha culpa, não precisa pagar em dobro. E eu falei assim: bom, João, você tem certeza? Não tem problema mesmo? Você não quer mesmo? Não precisa mesmo? Não, Michele, a culpa foi minha, não tem problema não. Falei, então tá bom. Só que imagina que o João, nesse dia, ele foi embora da empresa e ele mora em São Paulo, na capital. Aí ele entrou naquele metrozão lotado, recebeu um cartãozinho de cálculo trabalhista, não procurou ainda, porque ele estava tranquilo. Só que o João, quando ele sai da minha empresa, em 10 de 4 de 2020, ele tem mais 2 anos para procurar a Justiça do Trabalho e repensar sobre aquelas férias que ele deixou para trás. E aí, tem diversos cenários que o João pode passar que pode levar ele até a Justiça Trabalhista. Primeiro cenário, ele precisou do dinheiro, o João quer empreender. E aí ele pensou: nossa, eu tenho um dinheiro parado lá com a Michele, que eu perdoei, mas eu vou empreender, eu não vou precisar de emprego mesmo, então eu vou processar a Michele. Pode ser que o João passe por uma necessidade familiar e ele tira aquele cartãozinho de cálculo da carteira e fala: não vai ter jeito, a Michele vai ter que me entender, mas eu vou ter que entrar com esse processo. Então vê que ele tem 2 anos para repensar e querer cobrar aquelas férias de mim, por mais que ele falou que não ia cobrar. Então, eu como empregador, eu tenho que ter uma postura estratégica de não ser refém daquele funcionário que eu tirei ele da minha empresa sem justa causa. Por que eu vou ficar esperando 2 anos pensando: nossa, mas e será que o João entra? Será que ele não entra? Ufa, passou 2 anos, agora eu não vou ter problema na Justiça do Trabalho? Não. Eu tenho que ter estratégias e falar assim: João, na boa, tudo bem, passou, eu aprendi, não tenho o que fazer, mas eu vou pagar. Porque eu não quero depois ter problema de Justiça do Trabalho bater na porta da minha empresa. Não é meu interesse, como empregador, ter Justiça do Trabalho aqui. Então, eu vou agir de forma estratégica. E eu vou pagar essas férias. Eu deveria ter me imposto e ter feito você marcar. Mas tudo bem, como eu falei, eu aprendi. Entende? Então, é ter estratégia em todos os atos e atitudes que você vai tomar na sua empresa. Se você está assistindo esse vídeo agora, falou: Michele, mas as férias, eu não tenho planejamento nenhum na minha empresa. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma auditoria. Você vai pegar todos os seus funcionários, vai anotar a data de início do contrato de trabalho, vai contar um período de 12 meses. Esse é o período concessivo. Depois, começa um novo período. Então, por exemplo, vamos fazer aqui para ficar melhor.
Digamos que a gente tem aqui, ó, dia 11/9/18 até dia 10/9/19, completou o período aquisitivo. Aí você vai pegar na sua planilha de planejamento de férias e vai colocar assim, ó, dia 11/9/19 até dia 10/9/20. Isso aqui você vai sublinhar de vermelho e colocar na sua planilha, data máxima de concessão de férias. Aí você vai olhando e vai planejando de acordo com o dia a dia da sua empresa. Porque o melhor ainda, aí seu funcionário sai de férias num período que é tranquilo para você. De pedido, de dia a dia empresarial mesmo, dia a dia administrativo, financeiro. Ou se só tem uma pessoa no financeiro e aí você pode ficar no financeiro aquele período de férias. Você vai poder fracionar direitinho. Então vê que agir de uma forma estratégica e ter estratégias preventivas dentro da sua empresa é muito melhor do que você estar sempre apagando fogo, ou pior, pagando férias dobrado, né? E depois disso nós temos o quê? O controle, que é a forma protetiva, quando nós falamos aqui, ó, de anotar, fazer um risco em vermelho na sua planilha de gastos quando nós falamos em férias. De gastos não, perdão, de planejamento e controle de férias. Eu olhei aqui embaixo. E, por fim, quando você tem uma análise, um estudo preventivo, você tem os melhores gastos. Vê que meu funcionário, o João, na Michele e Companhia, ele ainda tinha um salário de R$ 1.200. Imagina se fosse aqueles casos, como eu falei, de um salário de R$ 10 mil, R$ 30 mil, eu pagar dobrado aquilo ali. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Vamos a um segundo estudo de caso. E nesse segundo estudo de caso, a minha empresa, Michele e Companhia, contratou a Luciene. A Luciene, ela entrou na nossa empresa em 11/9/2018. A demissão dela, dia 10/4/2020. Eu cheguei para ela e falei, Luciene, não vai dar mais, eu vou ter que te dispensar. Ó, o motivador dessa dispensa, sem justa causa, por mais que eu não preciso te dar a causa do porquê eu te dispensei, porque como o nome diz, é sem justa causa, eu vou te explicar para você melhorar caso você queira procurar um novo emprego. E ainda assim, eu vou te dar uma carta de recomendação, para você buscar sua melhora no mercado de trabalho. Então, eu vou te explicar tudo direitinho. Aí você explica ponto por ponto, você vai anotar cada ponto no papel e você vai falar assim, você entendeu por que você está sendo dispensada? Ah, entendi. Então tá bom. Aqui, mais do que saber calcular as verbas rescisórias e conferir as verbas rescisórias, você vai sentar, Michele, eu vou sentar com a Luciene, pegar o termo de rescisão do contrato de trabalho, vou explicar ponto por ponto. Você tá vendo por que aqui é o saldo de salário? Porque é assim, 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 assado. Você tá vendo por que isso aqui é férias? Porque é assim, assim, assado. Você tá vendo por que isso aqui é 13º? Porque é assim, assim, assado. Eu vou explicar tudo para ela e depois eu falar assim, Luciene, você tem dúvida em algum cálculo desse que eu te falei? Não, não tenho. Tem certeza? Você não tem dúvida? Não, não tenho dúvida. Então tá bom, qualquer coisa você me liga, entendeu? Você vê que é diferente do que eu pegar e falar assim, Luciene, ó, tá sendo dispensado sem justa causa, vai ser indenizado, vem aqui amanhã que você vai assinar os papéis. Ó, tá aqui o papel, assina. Vê que é muito diferente a forma de tratar que você faz? Quando você tem um contrato de trabalho, você tem que dispensar aquele funcionário da melhor maneira possível. É como eu falo muito também em consultoria trabalhista isso. Fecha o ciclo da forma correta, independente se foi com justa causa, se foi sem justa causa, se foi pedido de demissão. O começo foi tão lindo, por que o final também não é? E também tem uma maturidade de explicar tudo direitinho e terminar, porque a pessoa ela pode ser melhor depois em outra empresa, tá bom? Mas voltando ao nosso caso, Luciene também recebia um salário de R$ 1.200. A primeira verba que eu vou pagar para ela é do saldo de salário. E lembrando mais uma vez que o saldo de salário, por mais que fevereiro tem 28 meses, às vezes 29, tem mês que tem 31 dias. A base para cálculo são meses de 30 dias, tá? No saldo de salário, eu vou fazer o seguinte cálculo. Salário dividido
por 30, quanto que a Luciene custa para mim por dia? Lembrando, mais uma vez, que até o mês de março de 2020, eu paguei o salário tudo direitinho, porque eu ajo de forma, digamos que preventiva na empresa, e eu paguei o salário tudo direitinho, até o 5º dia útil do mês aqui de abril, tá, ó, tudo certo. Só que faltaram 10 dias que ela trabalhou no mês de abril. Esse é o saldo de salário, são esses 10 dias. Para nós descobrirmos, vou fazer 1.200, que é o valor do salário da Luciene, nós vamos dividir por 30 dias para descobrir o valor do dia dela, que é de R$40. Como nós temos que ela trabalhou 10 dias no mês de abril, vão ser aqui, ó, 10 dias igual a 40, valor que ela custa para mim, vezes 10, que é igual a R$400 de saldo de salário. Esse é a primeira verba, saldo de salário, que eu vou ter que explicar para a Luciene. Então, você vai falar assim, olha aqui, Luciene, você tá vendo essa primeira aqui? Ela é saldo de salário. E por que ela é saldo de salário? Porque no mês de abril, você trabalhou para mim 10 dias que eu ainda não te paguei. Então, eu tenho que te pagar agora na rescisão. E esse é o saldo de salário. Você custa para mim R$40 o dia, 10 dias, R$40 do dia, vezes 10 dias que você trabalhou e ainda não recebeu, R$400. Tem dúvida, Luciene? Não, tem não, tá tudo certo. Depois, nós vamos vir aqui para as férias. Primeiro, a Luciene tem férias vencidas? Nós temos um período aqui de 11/9/18 a 10/9/19. Esse foi o período aquisitivo. Depois nós temos 11/9/19 até 10/9/20. Então, a Luciene tem férias vencidas? Não tem. Então, realmente, eu aprendi com o João, tá vendo? Nunca mais eu deixei passar férias. Eu falei pra ela, falei, Luciene, data tal, 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 tal. Escolhe que dia você vai tirar férias. Não tem esse negócio de deixa pra depois, não. Escolhe a data, que eu vou te dar o aviso 30 dias antes, só que você já pode ir planejando sua viagem com a sua família. Não tem esse papo comigo, não. Você vai descansar. Porque já passei por isso com o João e não quero passar de novo. Então, férias vencidas não temos. Simples, temos, porque ela completou um período aquisitivo. Como que custa férias? Salário mais 1/3. Salário da Luciene, 1.200, mais 1.200 dividido por 3, 400. 1.600 de férias simples. Vê que nessa rescisão eu economizei R$1.600 porque eu lembrei e aprendi com o João e nunca mais errei na minha empresa. O importante é isso, quando você erra, você alterar alguns princípios que você tinha dentro da sua empresa, ou até você se alterar e se reinventar como empregador, porque vê que eu, por exemplo, eu vi no João que eu estava sendo muito boazinha. E se eu continuasse boazinha daquele jeito, em vez de investir um valor de 1.600 na minha empresa, eu ia ficar pagando férias em dobro e ia ficar calada. Isso para um empreendedor não tem como, porque você vai começando a gastar dinheiro sem sentido. E dessa forma que você vai gastando sem sentido, as contas não se justificam. Você não começa a ter bons funcionários, você fica como se fosse aquele empregador banana, porque você faz tudo, só que você não tem retorno, porque os seus funcionários estão montando em você. Na verdade, você deixou de ser empregador e passou a ser empregado dos seus funcionários. Porque você fica no deixo, não tenho coragem de falar, não tenho coragem de me impor, você deixou de ser empregador, tá?
Então, aqui, aprendi com o João, nunca mais tive esse problema na minha empresa. Então, temos as férias apenas na forma simples. Só que ela saiu no dia 10/4/2020. E aqui eu vou ter, sim, férias proporcionais. Então, 11/9/19 a 10/10/19. 11/10/19 a 10/11/19. 11/12/19 a 10/1/20. 11/1/20 a 10/2/20. 11/2/20 a 10/3/20. Eu acho que eu comi bola de novo. 11/9/19 a 10/10/19. 11/10... Ah, aqui, ó. Então, aqui, ó, comi bola de novo. 11/11/19 a 10/12/20. 11/12/20 a 10/1/20. 10/1/20 a 10/3/20. Isso aqui é só pegadinha para ver se você tá ligada aí em casa e não tá fazendo errado, comendo bola nos períodos de férias. Por isso que sempre tem que conferir para ver se tá tudo direitinho. Aqui, ó, fiz de novo, ó, 10/2, tá? 11/2/20 a 10, agora 3/3/20 e 11/3/20, tá? 11/3/20 a 10/4/20. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses de férias proporcionais. Como que nós vamos calcular essas férias proporcionais? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó, o seguinte. 1.200 dividido por 12 para descobrir o valor do mês. Aqui, nós temos 7 meses, vezes 7. Então, R$700. Lembra que é salário mais 1/3? Então, aqui nós temos 700. 700 dividido por 3 vai dar 233,33, que vai dar 933,33 de proporcional. Lembrando que quer arredondar, arredonda para cima, tá? Essas são as férias proporcionais. Agora nós vamos falar do 13º salário da Luciene. O que acontece aqui? Aqui nós temos, de novo relembrando, que o 13º, nesse primeiro período de 2018 para o ano para 1º de janeiro de 2019, em dezembro você paga o 13º na forma proporcional para o seu empregado. E depois os períodos vão contar janeiro, dezembro, janeiro, dezembro. Só que aqui, de dezembro até o dia 10 de 1º de janeiro, né, até dia 10/4/2020, teve um trabalho proporcional. E por isso, ela vai receber, sim, pelo período proporcional. Como que fica isso daqui? Nós temos um período
de janeiro a dezembro, só para lembrar, né? Vamos pôr tudo direitinho aqui. E ela trabalhou até o dia 10/4 de 2020. Vamos fazer aqui, ó, 1.200 dividido pelo período do ano, de janeiro a dezembro, de 12 meses, R$100 por mês. E depois nós temos aqui, fazer R$100 por mês, vezes um período de 3 meses, nós temos R$300 de 13º proporcional. Michele, por que não 4 meses, se nós estamos falando no mês de abril? Porque aqui foi até 10 de abril. Nós não temos, como falei também no caso do João, não temos um período de 15 dias. Então, não dá para falar em mais um mês completo para análise de cálculo de rescisão, tá certo? Então, vamos continuando aqui. Agora, nós vamos falar do aviso prévio. E para falar do aviso prévio, eu quero lembrar uma coisa. No aviso prévio, nós temos o primeiro aviso de 30 dias, que ele pode ser ou indenizado ou trabalhado. Então, temos aqui 30 dias. 30 dias. Aqui no caso da Luciene, ela entrou em 11/9/18, então ela só tem 1 ano de contrato completo comigo. Aqui nós vamos ter o acréscimo de mais 3 dias. Cada 1 ano, aviso prévio proporcional, cada 1 ano de contrato completo, nós temos o acréscimo de mais 3 dias. Aqui nós vamos ter o total de 33 dias, certo? De aviso prévio. E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, ó, o aviso vai ser o seguinte cálculo. O salário de 1.200 mais nós vamos ter um acréscimo de 120, aqui vai dar 1.320 de aviso prévio. Tá? Então, o aviso prévio foi aqui. Só que lembrando, quando nós falamos em um aviso prévio, o aviso prévio, ele está dentro do contrato de trabalho, que foi aquilo que eu falei no caso do João. Se a Luciene também aqui, nessa rescisão sem justa causa, ela cometer algum ato no aviso prévio que leve à justa causa, eu posso sim aplicar a justa causa, reverter a rescisão sem justa causa para com justa causa. Porque aquele período de aviso prévio, ele conta no contrato de trabalho. Então, no tempo de aviso, nós também vamos contar em outras verbas, que vai ser mais um período de férias, né, de 1/12, aqui de férias, que nós vamos fazer. Lembra o valor das férias simples? 1.600 dividido por 12, nós vamos ter aqui 133,33 a mais pelo aviso prévio, que conta sim no contrato de trabalho. Agora a gente vai ter mais um aqui, vai acrescentar também no 13º, e aqui fica da seguinte forma: 1.200 dividido por 12 vai dar R$100 a mais por conta do aviso prévio. E lembrando mais uma vez, como eu disse também na rescisão do João, que vai ter que dar baixa na carteira de trabalho do aviso prévio, a data final do aviso prévio, contando o aviso prévio proporcional, então é o final de 33 dias. Tem que colocar dentro do contrato de trabalho. Agora vamos lá. Digamos que esse aviso prévio, ele saiu na forma trabalhada. E a Luciene, ela virou para mim, no meio do aviso prévio trabalhado, e falou assim: Michele, o negócio é o seguinte, eu arrumei um outro trabalho, não dá para eu acabar
esse período de aviso prévio que eu vou cumprir na forma trabalhada. Eu posso descontar da Luciene o aviso prévio trabalhado porque ela arrumou um novo serviço? Não, não pode. Não pode descontar. Agora, se no meio do aviso prévio ela falta um dia, falta outro dia, falta outro dia, falta outro dia, eu posso descontar? Pode sim. Falta pode. Novo trabalho não pode descontar no aviso prévio, tá bom? Então, vamos seguindo. Agora nós temos a multa do fundo de garantia. E mais uma vez lembrando, digamos que eu dispensei a Luciene sem justa causa, digamos não, né, porque eu dispensei ela sem justa causa, no dia 10/4/20, eu dei o aviso para ela. Antes de eu dar esse aviso para ela, que eu vou dispensar ela sem justa causa, eu tenho que pegar o extrato analítico do fundo de garantia por tempo de serviço e olhar direitinho se mês a mês todos os valores caíram da forma correta. Porque se alguém for ter problema com pagamento, esse alguém serei eu. E o que acontece quando nós falamos em problema com pagamento? Tem uma coisa muito séria. Quando nós falamos em uma relação de emprego entre eu e a Luciene ou o João, que eram meus empregados, eu, Michele, quando eu falei eu vou contratar o João ou eu vou contratar a Luciene, assinei a carteira de trabalho deles, eu sou responsável por todo e qualquer pagamento. Eu assumi o risco. Eu falei, vou contratar, assinei a carteira, assumi o risco. Quem que tem que provar que tudo está pago? Eu, Michele. Eu assumi o risco. Quem que tem que ter os comprovantes? Quem tem interesse em ter os comprovantes para comprovar que tudo está pago? Quem tem interesse em consultar o extrato analítico para mostrar que tudo está pago? Eu, Michele. Então, tem sim que olhar e conferir tudo direitinho. Não importa se você tem um departamento financeiro, um departamento pessoal que vai fazer isso por você, não tem problema. Só que a empresa em si, ela tem esse interesse e ela tem que provar que todos esses valores estão pagos. Não tem outro jeito, tá certo? Então, quando nós falamos aqui no FGTS, como eu ajo de forma completamente protetiva na Michele e companhia, quando eu dispensei a Luciene, eu conferi tudo direitinho, mas ela tinha um valor de R$ 2.000 no fundo de garantia. Aqui nós fazemos vezes 40%, que é a porcentagem da multa do FGTS, nós vamos ter aqui R$ 800 de multa a serem pagas. Passando isso, o que aconteceu comigo? A Luciene, no mês de janeiro até abril, ela foi acumulando um novo banco de horas. E esse banco de horas, eu não dei as folgas do banco de horas. E o que aconteceu comigo? As horas ficaram lá, dentro daquele banco de horas. Eu não dei a folga e as horas, na hora que eu dispensei sem justa causa, estavam lá dentro do banco. O banco estava positivo. O que acontece nesse caso? Eu vou ter que pagar na rescisão. Como eu não dei folga, eu vou ter que pagar. Agora, o que nós temos? Teve um momento que ela faltou muito, e eu deixei ela colocar no banco de horas, essas horas que ela foi faltando. O que aconteceu comigo? O banco ficou negativo. Eu posso descontar na rescisão? Não, porque pelo menos é o meu entendimento. Se você deixou esse banco de horas negativos e acumulando, você não fez como empregador, digamos que não se utilizou como empregador do seu benefício de cobrar essas horas do banco negativo. Então, na rescisão, não vai poder descontar, tá? Tem que observar isso. Banco positivo, você paga na rescisão. O negativo, você não pode descontar porque você, antes de fazer essa demissão sem justa causa, não pediu para o seu funcionário compensar as horas que estavam negativas. Lembrando que hora extra só podemos, no máximo, de 2 horas. Você não fez a compensação, tanto do banco positivo
quanto do banco negativo. No máximo de hora extra por dia. Então, se ele tinha uma jornada de 8 horas diárias, no nosso caso a Luciene, se ela tinha uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, ela só pode trabalhar no máximo no dia 10 horas, pelas horas extras, que só pode ter um adicional de 2 horas, tá? Agora, eu já deixei pronto um cálculo aqui das horas extras da Luciene. No nosso caso, nós tínhamos uma jornada de 8 horas diárias, a Luciene, até 44 horas semanais. No banco de horas dela, quando eu dispensei ela no dia 10/4 de 2020, no dia 10/4 de 2020, ela tinha 22 horas extras. Para nós sabermos o valor das horas extras, nós temos 1.200, que é o salário, sobre 220, que é o divisor da jornada de até 44 horas semanais, nós vamos chegar ao valor de 5,45, o valor da hora da Luciene na Michele e Companhia. Lembrando que nós temos um adicional de 50% quando nós falamos em hora extra. Só que esse adicional de 50%, ele é um adicional por lei, ele é um adicional de lei. E esse adicional ele pode ser diferente caso a convenção coletiva de trabalho do sindicato da categoria da sua empresa traga algo diferente. Ele pode trazer 60%, 65%, 70%. Então, ele pode ter sim um adicional diferente. Aqui nós vamos fazer um cálculo trabalhando com esse adicional. Então, nós pegamos essa hora de 5,45, fazemos vezes o adicional de 50%, chegamos ao adicional de 2,725 de reais. Esse 2,725 de reais nós vamos somar com o valor da hora, 545. Cada horário trabalhado em extra, a Luciene custa para minha empresa Michele e Companhia R$ 8,175, tá? Lembrando que aqui, o que acontece quando nós falamos nesse valor de R$ 8,175? Quer arredondar? Arredonda para cima, nunca para baixo, tá? Aqui ela tinha 22 horas no banco de horas que precisavam ser pagas porque não foram compensadas com folga, vezes o valor de cada hora como extra, R$ 8,175, ficou um total de R$ 179,85 as horas extras que eu devo pagar. E aqui, passado isso, a rescisão da Luciene na minha empresa, nós temos um estudo preventivo. Quando nós falamos no estudo preventivo, lembrando, eu sempre digo que tem que agir com estratégia. Não é porque você vai começar a pagar tudo direitinho. Pagar tudo direitinho, pagar todas as obrigações trabalhistas, você já deveria estar fazendo. Agora, a consultoria empresarial trabalhista, ela vai te ensinar a aplicar estratégias para que esses pagamentos ocorrendo da forma correta, eles tragam benefícios também para a sua empresa. Não só o desembolso daqueles valores, mas que também tenham benefícios. Como, por exemplo, você começa a ter estratégia para todas as suas ações. Então, se você tem 3 formas diferentes para compensar o horário, tem a compensação de horas, que, por exemplo, a Luciene trabalhou 10 horas extras no mês de março, e no próprio mês de março eu tenho que compensar com folga essas 10 horas extras. Se for um banco de horas, que eu fiz um acordo individual, escrito, eu e a Luciene, ela tem até 6 meses para compensar as horas que estão no banco de horas. Agora, se eu cheguei no sindicato da minha categoria e falei assim, olha aqui, deixa eu te falar um negócio, quero fazer um acordo de banco de horas para todos os meus funcionários da Michele e Companhia. Vamos fazer? Vamos. Como que funciona o banco de hora? Em quanto tempo eu posso compensar? 1 ano. Verifique qual dessas 3 formas é melhor e combina mais com a sua empresa. Isso é agir com estratégia. Depois disso, se você pensou assim, mas eu não me importo de não pagar tudo certo, depois vamos ver, né? Vai que não entra também. Entenda uma coisa, a partir do momento que você abriu sua empresa, eu abri a Michele e Companhia, e eu decidi contratar o João ou contratar a Luciene, eu me responsabilizo pelos pagamentos desses 2 funcionários, do João e da Luciene, como empregador. Quem que tem o interesse e quem tem que comprovar que pagou tudo direitinho?
Eu, Michele. Independente se quem vai guardar os comprovantes, quem vai organizar tudo, é o departamento financeiro, o departamento administrativo, o departamento pessoal, independente. Eu, Michele, como empresária, a minha empresa que tem que guardar todo e qualquer comprovante, por pelo menos 5 anos. Se você ficou apavorado e não sabe o que fazer na sua empresa, você precisa começar da seguinte forma: você vai fazer uma auditoria, pegar os 5 últimos anos de todos os seus funcionários da sua empresa. E você vai levantar se todas as horas extras foram pagas, se todas as férias foram concedidas no prazo correto, se tem alguma ponta solta. E se você tem interesse que eu faça um aulão só sobre auditoria trabalhista, me mande aqui nos comentários dessa live aulão que eu vou fazer para você. Então, você vai fazer essa auditoria. Depois que você fizer essa auditoria, nesse caso da Luciene, que o problema foram horas, eu vou fazer o controle dessas horas e eu vou ter um procedimento para compensar as horas de cada funcionário com folga, de acordo com o interesse da minha empresa. Entendeu? Então, tem que fazer isso. Vou emendar um feriado? Vou aumentar um pouquinho as férias? Não interessa, mas eu vou ter uma estratégia para aquilo ali também trazer benefício para a minha empresa. Depois de nós falarmos em controle, nós temos aqui como demitir. Indiferente se você vai dispensar sem justa causa, como nos exemplos da Luciene e do João aqui no nosso aulão, se você vai dispensar com justa causa, se é um pedido de demissão, você tem que ser transparente em tudo que você faz. Começou bem o contrato de trabalho, também termina bem. Então, você vai chamar esse funcionário para conversar. Por mais que a dispensa, no nosso exemplo, é sem justa causa, fala as causas, o que aconteceu, o que motivou a saída dele, porque se ele tiver interesse em ser um funcionário melhor, ele pode ir para outra empresa e ser uma pessoa melhor. E você tirou a sua tarefa da frente. Senta com ele, pega o termo de rescisão do contrato de trabalho, explica item por item, cada verba rescisória que você aprendeu nesse aulão. Fala sobre os valores, pergunta se tem dúvida para que você possa tirar a dúvida daquele valor. Finalizou, não tem dúvida, tá tudo certo? Ó, aqui tá a chave do seu FGTS para você sacar, aqui tá o seu seguro-desemprego. Se tiver algum problema, me liga que eu vou junto com você resolver esse problema. Finaliza bem esse contrato de trabalho. Para que você vai criar um clima, exatamente essa palavra, criar um clima de mágoa, de rancor, sendo que é um clima empresarial, não tem nada a ver com esses sentimentos, com esse negócio de vou ferrar funcionário, de não vou pagar porque ele não merece. Não tem isso, é empresa, nós temos que agir com interesse de empresário, de empreendedor. É empresa, paga tudo direitinho, coloca tudo certo, porque aqui no nosso exemplo, a Luciene, diferente do João que entrou no metrô, ela pode ter o cunhado, o namorado da irmã que é advogado, e vai falar, pô, você vai dar mole assim de não cobrar essas horas extras, de não receber, ou ela esqueceu de pagar essas horas extras, entra na justiça contra ela. Para que eu quero isso? Para dentro da minha empresa? Então, nós temos que sair da caixinha como empreendedores e começar a olhar para a área trabalhista, não só como assim, eu me protejo, eu pago tudo direitinho. Não, mas sim ter estratégias para aquilo que você paga direitinho também correr a favor da sua empresa. Então, é isso. Nessa live aulão era o que eu queria falar com você. Deixe aqui seus comentários. Eu estou ao vivo no chat, então não sei se é aqui ou no celular aqui embaixo. Mande também suas dúvidas. Ou me procure também no Instagram, @MicheleCoelhoADV. Mas o mais importante é não ficar com dúvida. E caso tenha interesse também, faça a sugestão de tema para a nossa próxima live aulão. E eu te vejo na próxima aula.